E aí, pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao Chalé da Leitura. Eu sei. Provavelmente temos mais de 4 anos aí sem vídeos e, bom, eu não posso falar exatamente sobre tudo que aconteceu durante esses 4 anos e o motivo de eu ter parado de postar vídeo, mas vou resumir em uma palavra. Vida de estudante junto com o trabalho e outras coisas acontecendo. Acho que chegou num certo momento da minha vida que eu não tinha mais tempo para ler, para vocês terem uma ideia. Quem tá na faculdade e faz estágio, trabalha junto, sabe muito bem do que eu tô falando. Eu realmente quis voltar durante esses 4 anos, mas acredito que depois de um tempo faltou a coragem também para saber se poderia existir pessoas ainda para me assistir, né? YouTube, dependendo do jeito que você deixa seu canal, ele acaba não te entregando exatamente tudo que você precisa, mas coloquei a cara a tapa e vamos tentar novamente recomeçar, né? Começar do zero. E bom, nada melhor do que voltar com o canal fazendo um review de um dos meus favoritos, né? De uma das minhas sagas favoritas, se não a favorita. Eu estou falando de The Witcher, né? Quem acompanhava o canal antigamente, né? Se tem alguém ainda que me acompanhava antigamente e me acompanha hoje em dia, sabe que uma das minhas sagas favoritas sempre foi e sempre será The Witcher. E recentemente o Andrzej Sapkowski, né, que é o autor de The Witcher, finalmente lançou um novo livro de The Witcher. Eu estou falando de A Encruzilhada dos Corvos, né? E bom, naquele mesmo modelo, né? Quer saber se o livro é bom, se vale a pena ler? Aqui você vai encontrar a review totalmente honesta e, obviamente, sem spoilers. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, vamos nos contextualizar primeiro sobre esse livro aqui, né? Esse livro, pessoal, apesar dele ser novo, ele vai trazer um prelúdio das atividades do Geralt. Para quem não conhece The Witcher, os livros eles contam a história de um bruxo, um caçador de criaturas, chamado de Geralt de Rivia, né? Ou Geralt o Lobo Branco, ou o Carniceiro de Blaviken. Ele tem vários nomes. Os bruxos são retratados como um tipo de mutação falha, né, no universo deles, onde todo mundo tem um certo preconceito com a raça bruxa. Apesar do bruxo ser um tipo de mutante, eles são tratados como um tipo de raça dentro do universo de The Witcher. Durante, né, os ensinamentos de Geralt, vamos dizer assim, a saga inspirou tanto outras pessoas que rendeu até séries, como vocês podem ver na Netflix. Nós temos uma série aí, apesar de não ser tão boa, vamos ser sinceros. E nós temos também os jogos, né? Inclusive The Witcher se popularizou grande parte das vezes, né, por conta dos jogos. Acabou que os jogos trouxeram essa informação do que é The Witcher para gerações mais novas. E, obviamente, eu conheci The Witcher pelos jogos também. Fui me interessar depois pelos livros, né? E hoje é uma das minhas sagas favoritas. Mas voltando pro livro, vamos lá. The Witcher Encruzilhada dos Corvos, pessoal, conta a história de Geralt no início do início da aventura dele. O livro começa, se eu não me engano, 3 meses ou 4 meses depois que ele saiu de Kaer Morhen. Para quem não sabe, Kaer Morhen é a fortaleza da Escola do Lobo, a escola onde Geralt foi treinado a vida dele inteira. E bom, ele é um bruxo extremamente iniciante, se eu não me engano, aqui ele está com seus 18 ou 19 anos. E o livro basicamente se resume às aventuras dele antes dele se tornar um bruxo renomado. Muito antes dele ser conhecido como Carniceiro de Blaviken, o Lobo Branco. E bom, neste livro a gente consegue ver o quão o Geralt é inexperiente, né? E o quanto ele depende de outras pessoas para fazer as coisas dele. Nós temos, por exemplo, um dos mentores dele aqui é o Preston Holt, né, que é um dos bruxos mais famosos e respeitados aqui neste livro, né? A gente tem essa sensação de que ele é respeitado e muito famoso, vamos dizer assim. Ainda assim, obviamente, tratado com preconceito, né, como eu disse para vocês, mas ainda assim uma pessoa com bastante respeito. E a gente consegue ver muito essa ideia de onde surgiu a moral do Geralt, de onde ele aprendeu os golpes dele, como ele aprendeu a lidar com criaturas, tudo nesse livro, justamente porque é o início da aventura. O que eu tenho a dizer sobre o livro, né? Vamos falar das partes mais técnicas dele, né? Apesar de ser um livro que é novo, vamos dizer assim, a gente não pode esperar que seja uma continuação direta do último livro, mas sim um ponto inicial
né? A gente trata esse livro aqui como se fosse origem. E eu acho muito bacana o Andrzej Sapkowski ele trazer essa ideia de origem, porque dentro do universo de The Witcher, tanto nos livros quanto nos jogos, a ideia da juventude do Geralt, ela não foi tão explorada igual deveria ser. Nós temos ali alguns fragmentos dentro dos outros livros que falam um pouco sobre a juventude do Geralt. Nos jogos também algumas frases remetem algumas coisinhas sobre a juventude do Geralt. Na série da Netflix, não me lembro exatamente se existe alguma parte que isso foi abordado, acredito que não. Acho que só existe uma animação onde a gente consegue ver o Geralt criança, que é A Lenda do Lobo, que conta a história do Vesemir, que é um dos mestres do Geralt. Mas enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse livro de uma forma mais técnica? O Andrzej Sapkowski ele continuou a ideia do The Witcher. Se você gostou da saga inicial, você vai gostar desse livro? A minha resposta é depende, tá? Eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala de The Witcher, muitas pessoas se lembram de O Último Desejo, Torre da Andorinha e até os jogos também, né? E uma particularidade dos livros de The Witcher é que, ao mesmo tempo que a gente tem bastante ação, nós temos também momentos de moral, momentos de reflexão e uma história bem construída e consegue te envolver de uma forma que até as pessoas que só gostam de ação provavelmente vão gostar da história também por esses momentos. O que muda nesse livro? Tá? Esse livro ele é um pouco mais político do que de ação, beleza? Temos momentos de ação, Renzo? Temos. Mas a premissa do livro ela não é exatamente voltada para a ação. Ela é mais voltada pela moral do Geralt sendo testada e o quanto ele foi desapontado pela raça humana. Não vou entrar em detalhes, mas quem leu ou quem vai ler vai entender. Por que eu disse depende? Se você está acostumado com os livros de The Witcher, você provavelmente vai gostar disso daqui, tá? Você provavelmente vai gostar desse livro, justamente porque o Andrzej Sapkowski, ele sempre soube dosar as partes, né? Ele sempre colocou ação com política, com moral juntos e sempre foi uma leitura tranquila, apesar de ser bem dividida. Eu vou citar, por exemplo, o primeiro livro, O Último Desejo. O Último Desejo nós temos bastante ação nos contos, mas também temos momentos onde realmente levanta a moral, onde a gente começa a questionar. Mas nesse livro, acredito que a ideia da ação ela é um pouco menor do que outros livros. Quer dizer que não vale a pena ler? Não. Mas, de uma forma ou de outra, se você vai ler com uma ideia de que você vai ver só momentos de ação ou algo assim, provavelmente você vai sair um pouco desapontado. Então, leia isso com a mente aberta, beleza? Primeira coisa que eu falo, leia com a mente aberta. Num geral, é um livro muito tranquilo de se ler. Eu terminei ele em 2 dias, se eu não me engano, ele tem acho que 250 páginas. Eu poderia ter terminado antes, mas não peguei horários muito bons para ler, pelo menos para mim. Então acho que se você pegar esse livro e ler normalmente, tanto é um bom livro para pessoas que são iniciantes, quanto também para pessoas que já têm um tempo aí na literatura. Mas, dependendo da perspectiva que você for ler, se você estiver esperando mais uma coisa do que a outra, você provavelmente vai se desapontar. Por isso, se você já leu a saga The Witcher, lembre-se que Andrzej Sapkowski sempre escreve dessa forma, dividindo muito a ação voltada para a moral, entre outras partes. Uma outra coisa também, essa de verdade me deixou um pouco confuso. Na verdade não confuso, mas me deixou de uma certa forma um pouco cansado da leitura. O livro tem bastante carta e quem lê livro sabe que quando a gente tem alguma carta fica um pouco chato de ler, né? Porque você quer o... Eu, pelo menos, quando eu leio, eu quero o foco principal no personagem. Eu não quero exatamente um foco em outras pessoas que estão mandando cartas. Uma coisa que acontece nesse livro é o seguinte: às vezes as cartas, elas servem para você entender onde está a ambientação, mas elas não ligam diretamente as cartas na história. Então, às vezes, fica um pouco fora ali da curva, você tá lendo uma história totalmente intrigante, imersiva, e aí do nada, pum, toma uma carta aqui para você ler. Essa parte, de uma certa forma, me cansou, mas não é nada que vai fazer você querer parar de ler ou algo assim. No geral, Encruzilhada dos Corvos é um livro excelente para você conhecer as histórias de origem do Geralt, e mesmo quem não começou a ler ainda,
tá? Quem nunca leu, por exemplo, o primeiro livro de The Witcher ou nunca soube de nada do universo, eu acho um bom livro introdutório também. Então se você está procurando saber um pouco mais de The Witcher, saber um pouco mais sobre a história de The Witcher ou até se ambientar melhor, Encruzilhada dos Corvos pode te dar isso. Porque ela também conta um pouco sobre a origem dos bruxos, ela também vai te ambientar ali na cena de politicagem do universo de The Witcher. Então, se você está procurando um livro de início, Encruzilhada dos Corvos vai servir para você. Minha nota no total, pessoal, vai ser 8 de 10. Isso relativamente é uma nota que eu pensei bastante em dar, porque como eu gosto muito de The Witcher, 8 de 10 pra mim já é baixo. Mas eu acredito que, pelos motivos e pesares que eu falei com vocês, acredito que seria uma nota tranquila de se dar. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da review. Eu não vou prometer postar, por exemplo, 5, 6, 7 vídeos por semana ou algo assim. Já houve uma época no meu canal aqui que eu postava, se não me engano, 3 vídeos por semana. Mas isso vai depender muito do tempo. Mas pelo menos um vídeo por semana eu devo postar pra vocês. Eu tô muito feliz de ter voltado. Sempre quis fazer isso, mas como eu disse pra vocês, sempre faltou a coragem. Fui encorajado por algumas pessoas e aí estou de volta agora. Então esse foi o vídeo de review, pessoal, da Encruzilhada dos Corvos, livro novo feito pelo Andrzej Sapkowski. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, coloca um comentário se você já leu, se você tem uma opinião diferente da minha, se você concorda comigo nos pontos que eu falei. Quem quiser comprar o livro, o link da Amazon vai estar aqui na descrição. Comprando na Amazon pelo meu link você me ajuda e ajuda esse canal a crescer, beleza? Muito bom estar de volta novamente, muito obrigado por assistirem e, como é que eu dizia mesmo? Ah, sim, sempre à sua disposição, o chalé da leitura. Valeu, pessoal!